Eu até desculpo o que você falou. Quero ver meu coração no seu sorriso e no olho da tarde. Boa noite. As pessoas que estão entrando aí, sejam bem-vindos. Quem está chegando aí pela primeira vez, dá um sinalzinho aí que é a primeira live de plenitude sexual. Sejam bem-vindos. A gente vai aguardar só uns minutinhos para as pessoas irem entrando. Pessoal, enquanto isso, vai jogando aí, vai mandando aquele aviãozinho aí para as pessoas. Para aquelas pessoas que você acredita que essa live pode fazer a diferença. Vai chamando aí os seus amigos. Sejam bem-vindos, eu estou entrando vários amigos, família voceniana, 1, 2, 3, 4, família. Sejam muito bem-vindos. Mas não entrou. Está conectando. Doutor Mário, seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite. Só um minutinho aí para o pessoal ir entrando. Como diz aqui na música, eu quero ser mais leve, mais alegria. Pessoal, em tempos de quarentena, tudo que a gente quer é abraçar mais, estar mais com mais pessoas. Mas enquanto a gente não pode estar lá fora abraçando as pessoas, nos conectando pessoalmente, estamos aqui online para estar trazendo algo novo, trazendo alguma reflexão para vocês. Eu quero agradecer aí a presença do Dr. Mário, apresentar para vocês. Dr. Mário é urologista, andrologista, trabalha com reprodução humana, ele é diretor da Fecunda, na área de reprodução humana, diretor da Caurologia, onde ele trabalha aí com urologia, com sexualidade. Então, assim, é um grande parceiro. A gente trabalha junto há mais de 25 anos, com toda a equipe da Cal, com vários profissionais aí da cidade. Então, é um grande prazer. O Dr. Mário também fez 3 formações aí comigo, de educação sexual, de terapia sexual e de medicina psicossomática, que é a ponte que faz a conexão entre o emocional e o físico. Então, seja bem-vindo, Dr. Mário, dê aí as suas boas-vindas. Boa noite, Andréia, minha amiga, uma profissional muito competente, que eu conheço a trajetória, me lembro bem você chegando ao nosso consultório, a primeira vez para trabalhar conosco, há 25 anos atrás, e a gente foi atrás aí de buscar uma qualificação para oferecer aos nossos pacientes. Como você disse, né, fizemos aí as pós-graduações em psicossomática, em sexualidade, educação, terapia, aprofundamos também na área de urologia geral e reprodução humana. Então, atendemos pacientes de Uberlândia e região, em parceria com você, né, que nos dá esse apoio na parte psicológica, e eu tenho uma grande satisfação em dizer para você que os nossos pacientes têm um muito bom resultado, tanto na área da disfunção sexual erétil, quanto também na disfunção ejaculatória. Então, vamos lá, vamos bater um papo aí, legal, descontraído, e eu acho que as pessoas que estão conosco
vão poder, assim, tirar proveito. Vamos lá. Antes da gente começar aí com o tema, Mário, eu queria perguntar aí para o pessoal que está aí online, quem aqui que estava na primeira live, que fez alguma coisa diferente desde a primeira live, que fez alguma coisa essa semana diferente? Levanta as mãozinhas aí. Quem aí fez alguma coisa diferente? Já tive alguns feedbacks essa semana de pessoas que fizeram, que tiveram atitudes diferentes. Eu recebi vários feedbacks. Então, assim, quem tiver aí, quiser falar, dá para fazer um oizinho aí, falar que teve esse feedback. Gente, mais uma coisinha, tem aí embaixo uma caixinha com a interrogação. Então, quem quiser fazer pergunta, faz a pergunta na interrogação e não nos comentários, porque isso facilita para a gente localizar o que é um comentário e o que é uma pergunta, tá bom? Então, Mário, vida saudável, saúde sexual. Quem tem uma boa saúde sexual acaba tendo uma vida melhor, uma saúde melhor. E a gente sabe que quando a gente cuida de todos esses pilares, a gente consegue ter muito mais resultados na vida. Então, assim, por isso que eu criei esse projeto Plenitude Sexual. Por qual motivo? Porque eu percebi aqui no meu consultório várias pessoas que querendo ter uma vida melhor, querendo ter uma vida sexual melhor, mas achando que todo casamento cai na rotina, é normal, o sexo desgasta mesmo, e acaba aceitando essa condição passiva na sexualidade, na vida sexual. E nós dois sabemos que essa questão da sexualidade, ela tem uma necessidade de ser ativa. Para se haver crescimento, tem que haver uma autorresponsabilidade de cada um do par para que haja um crescimento nessa intimidade sexual. Então, eu queria te convidar, te pedir, Mário, para você, dentro do tema de hoje, que é a inibição sexual, do desejo sexual masculino, qual que é o caso mais comum que você mais ouve? Qual a queixa mais comum que você ouve lá? Bem, Andréa, e pessoas que estão conosco, o que a gente mais ouve é que a pessoa diz que a sua frequência de relação ela está diminuindo. No início da convivência com o par, tinha uma frequência bem intensa e que, com o passar do tempo, isso vai diminuindo e às vezes ficam semanas, meses, mesmo tendo uma convivência social gostosa, mas a parte sexual fica afastada. A pessoa é como se ele esquecesse de fazer sexo. E a gente observa que isso incomoda alguns e, às vezes, outros, eles se acostumam e acham que aquilo é normal, como você relatou. No meu atendimento de urologia, lá na minha ficha, tem sempre a pergunta ativa que eu faço ao indivíduo, como está a vida sexual dele. Porque eu acho que uma vida sexual ativa, plena, ela estimula o indivíduo, né, a cuidar também da sua parte física. Então, o físico estimula o sexual e o sexual estimula o físico. Então, essa harmonia entre o físico, né, e o psicológico, tendo aí a atividade sexual como um estímulo, né, como uma gratificação, né, isso é muito importante. E eu coloco isso, assim, coloco para o paciente, olha, fique à vontade de falar sobre a sua vida sexual. Na maioria das vezes, no primeiro encontro, ele fala, não, está tudo bem. Aí, após a solicitação dos exames, no retorno dele, quando a gente vai finalizando a consulta de retorno, ele toca no assunto. Doutor, eu vou falar aqui de um probleminha. Eu tenho uma dificuldade eretiva. Falhou aí. Eu tenho ou eu tenho uma dificuldade... Está falhando o seu... ou eu tenho uma dificuldade de controle ejaculatório, e aí começa a intimidade, e a gente
começa a criar uma história sexual e avaliar se isso é físico, se isso é psicológico, se isso é os dois, componente físico e psicológico, que a maioria das vezes isso ocorre, é o conjunto do físico com o psicológico. E aí começamos a tratar isso daí, e a pessoa, ela vai trabalhar essa questão sexual que antes não era importante, não foi, às vezes, o primeiro motivo da consulta, e agora, ele no final, ele vai ter uma recuperação dessa atividade sexual. Então, e a queixa mais comum, né, Mário, é que o desejo acabou, sim, além, entre outras, questão de ereção, questão de ejaculação precoce, mas o que a gente muito ouve é que o desejo diminuiu. Meu tesão acabou. Até foi a frase que você falou, que você ouve muito, né? Sim, eles às vezes confundem tesão, que eu relato como sendo essa questão do desejo, né, com a parte de resposta sexual. A gente tem que lembrar que a resposta sexual é desejo, né, a ereção e a ejaculação ou orgasmo. Eu diferencio ereção, orgasmo e ejaculação porque eu percebo muitos clientes do consultório que têm disfunção do controle da ejaculação, que tem uma ejaculação rápida. Esses indivíduos, eles têm ejaculação e pouco prazer. Muitas vezes eles têm muita raiva quando ejaculam, porque está frustrando ele, está frustrando a parceira, né? E essa resposta, então, ela está incompleta ou insatisfatória para o par. E a questão, o desejo vai estimular uma melhor resposta sexual, uma melhor ereção, um melhor orgasmo, né? Se o desejo está inibido, né, a resposta sexual pode não desenvolver, ou o indivíduo pode nem iniciar essa relação sexual. Deixa eu te dar um exemplo. Eu acabei de receber uma mensagem aqui, tem uma meia hora, que a paciente falou exatamente isso. Sou casada tem pouco tempo. Recentemente tenho observado que durante o ato sexual ele simplesmente para e o pênis fica mole. Ele tem passado por alguns problemas emocionais com o filho e gostaria de saber se o que está acontecendo pode ser devido a problemas emocionais. Esse é um caso. O outro fala exatamente dessa questão aí que você está falando. Porque o que ele fala? Ele falou o seguinte: gostaria de saber se o que acontece com meu marido, ele tem ereção e desejo normal na relação, só que ele não sente nada e não controla a ejaculação. Só sabe que ejaculou por acabar a ereção. Então, me ajuda. Então, assim, esse caso aqui que eu acabei de falar, né, Mário? Muitas vezes o paciente que tem ejaculação precoce, ele vai ficando desmotivado, ele acaba ficando frustrado. Então, ele não dá vazão para fluir a questão do prazer. Mário, você está falhando aí. Estresse, aonde o indivíduo... você está falhando a sua... adrenalina, e essa adrenalina promove uma... Oi. Tá ok? Falhou, acho que apagou geral o telefone, não sei por quê. É o sinal da internet, ele está variando um pouquinho aqui. Vamos lá, deixa eu repetir, talvez fique... Você ouviu o caso que eu falei? Você ouviu pela Facebook, né? Mas eu não sei se o pessoal ouviu. Deixa eu só falar... André, eu consigo falar aqui. Tá. O primeiro caso trata-se de uma pessoa que perde a ereção durante o ato sexual. Tem desejo, tem ereção normal, está na relação e, de repente, some, tem um apagão. O pênis entra em perda de ereção, em detumescência, e o indivíduo entra em pavor, né, e não consegue mais continuar essa relação. Isso aí, provavelmente, ele está com algum bloqueio, pode ser uma ansiedade do desempenho, pode ser um reforço negativo por uma falha anterior, né?
E isso aí tem que ser avaliado no consultório, com muita cautela, né? Mas provavelmente isso seja um caso de distúrbio psicológico, de ansiedade, tá? Se teve a ereção normal e não está mantendo, né? Isso aí está tendo uma fuga do sangue. E o que influencia mais nisso é uma questão da ansiedade, liberação de adrenalina, né? E fuga desse sangue do corpo cavernoso, e depois mais adrenalina, mais ansiedade, e aí a pessoa às vezes não consegue voltar a ter uma nova ereção. O medo gera o medo, né? Sim, sim, sim. Eu até digo, eu até falo com meus pacientes que funciona mais ou menos como se fosse uma usina hidrelétrica. Para que haja produção de energia, é preciso que tenha um rio trazendo essa água, que o lago seja distensível, que tenha bastante volume, que a comporta se feche, né? E aí vai ter esse acúmulo de energia para ser liberada. Quando tem essa ansiedade, a adrenalina ela contrai a artéria que está levando esse sangue para o pênis, que é uma represa que é cheia de corpos cavernosos que vão se dilatar. E o que ocorre com a função da adrenalina no estresse? Ela diminui a entrada, fecha o corpo cavernoso e abre as veias e há um vazamento. E aí o indivíduo perde a ereção, perdendo a ereção vem mais ansiedade, e aí está feito o desastre. Dificilmente ele vai ter uma nova ereção ali, ele vai precisar controlar isso num determinado momento aqui fora, para não entrar nessa situação de pavor. O segundo caso é que o indivíduo tem ereção, tem uma relação normal, penetração normal, e de repente tem o prazer, mas não sente a gratificação, né? E tem o descontrole ejaculatório. Olha, se tem um descontrole ejaculatório e ele não fica feliz com o tempo da relação, né? É onde eu disse, ele tem uma ejaculação, mas não tem um orgasmo. O prazer dele é chulo, né? Ou às vezes é até uma raiva dele mesmo e uma tristeza de não estar colaborando com o prazer da sua parceira. Também é um caso para ser analisado no consultório, com um especialista, né? E eu diria que os dois casos têm tratamento desde que procure o profissional que está capacitado para ajudá-los. E às vezes esse profissional vai precisar de uma ajuda de um psicólogo, especializado também, né? Especializado, óbvio. Não basta ser um urologista, não basta ser um psicólogo. Tem que ter formação na área, né, de sexualidade, para poder entender isso de uma forma mais rápida, para entender a verdadeira demanda do indivíduo ou do casal, né, para poder dar uma resposta, né, mais específica e ativa. E muitas das vezes são correções, orientações, outras vezes mudanças de hábitos de vida, mudanças de medicações, que às vezes são medicações que têm efeitos colaterais na resposta sexual, outras vezes é uma obesidade, um tabagismo, um alcoolismo, tem tanta coisa. Você já está entrando, inclusive, na inibição do desejo, né, Mário? Porque nós falamos de um caso, geralmente as pessoas conectam a inibição do desejo com a questão eretiva, mas nós vamos ter uma live só para falar de ereção. Então, eu queria que o Mário falasse com a gente aqui quais são os principais fatores de diminuição da libido nos homens, porque é uma das disfunções sexuais que nos procuram, né? Correto. Acho que no meu consultório, toda pessoa que reclama de inibição de desejo tem que ser feita uma avaliação
laboratorial, né? Tem que ser feita uma avaliação dos hormônios sexuais masculinos, né? Da testosterona total, da testosterona livre, né? E testado esses níveis, se o indivíduo tem níveis normais de testosterona, né? A gente começa a pensar que o problema ou ele tem uma perda da fantasia, ou ele está numa relação conflituosa, ou ele perdeu, né, a naturalidade do namoro. Né? Eu acho que o namoro é muito importante na vida dos pares, dos casais, porque sem o namoro, né, não vai despertar, né, essa resposta sexual do desejo e ereção. E as pessoas, às vezes, eles ficam presos, né, que só namoram quando quer ter sexo. E aí, às vezes, o outro do par não quer o sexo, né, boicota esse namoro, né? E o indivíduo, nesse momento, ele se sente frustrado, afasta, e aí é um dia, 2 dias, uma semana, 2 semanas, e quanto menos namora, quanto menos tem intimidade, quanto menos frequência se tem de sexo, aquilo vai se acomodando, né, de tal forma que fica mais difícil. Né? É o chamado reforço negativo. Fica tão distante que até esquece do sexo. Após a verificação aí dessa parte hormonal, da parte da saúde, a gente sempre vai cair nas questões emocionais, que é o que você começou a colocar, né? Que como que está esse relacionamento, como é que está essa conexão com seu parceiro. Aí nós temos as causas situacionais, assim, aquela perda de desejo situacional, que é quando a pessoa perde o desejo por determinada pessoa, por determinado par, e tem aquelas causas universais, né? Que causam aquela perda de desejo total, por tudo, por todo tipo de par, por todo tipo de pessoa, às vezes até pela vida, que nos causa das depressões, às vezes nessas questões hormonais que você falou, nas questões das doenças, não é isso, doutor? Exato, exato. O situacional, né, normalmente ocorre, né, quando há um desgaste da relação, quando tem uma situação de um reforço negativo, né, por exemplo, uma traição, né, que foi mal resolvida, né, isso aí acaba, às vezes, com o relacionamento, e existe uma evitação, um do par que se sente lesado nesse contrato, né, começa a ter a evitação, não aceita o namoro, né, e a resposta sexual ela vai ficar cada vez pior. Né? Mário, o que eu percebo muito aqui no consultório também, que eu tenho recebido muito, é com questões de autoimagem, com questões de autoestima, quando a pessoa, às vezes, acha que o pênis é pequeno, e assim, isso começa a criar uma noia tão grande dentro da pessoa que ele começa a evitar a questão da sexualidade. E quando ele evita aquele pensamento sexual, isso também diminui a libido dele. Porque por medo de alguma coisa, ou por medo da avaliação do outro. Então, essa questão da autoimagem, da autoestima, é uma coisa fundamental. Eu vejo isso no meu consultório com muita frequência. O quanto que essa questão de como a pessoa se vê influencia também no desejo. Porque quando ele não se vê bem, ele começa também a evitar essa situação de encontro, de intimidade sexual. O que você percebe nisso? Olha, isso é uma verdade. O indivíduo que tem uma autoimagem distorcida, por exemplo, de pênis pequeno, né, ele não vai se sentir à vontade de ficar despido na frente do outro, né? E aí fica, se o pênis não tiver em ereção, ele não se sente à vontade.
E aí é aquele indivíduo que quer ter o pau duro por um tempo longo. Quando ele é jovem, ele consegue isso. Quando ele vai passando o tempo, é muito comum ele ter ereção, ele perde a ereção, volta a ereção, né? Se for Desde que ele não natural, se preocupe, né? se for natural, se ele lidar bem com isso, né? Isso é o normal. Isso é o normal. Agora, se ele sair do físico dele, sentar na cadeirinha do lado, ficar aqui em cima como um radar, e a cada toque, a cada sensação, a cada intimidade, né, ele ficar vigiando o pau dele, né, ele vai ficar numa situação de estresse que vai gerar adrenalina, que vai boicotar a resposta sexual. Né? Costumo dizer que ele liga o cronezinho dele lá em cima, né? Aí liga o drone sim. lá, aí o drone fica lá vigiando. Fica vigiando. E ele não deixa com que a pessoa se conecte com o prazer, com o fogo, para que aconteça toda a resposta fisiológica, né? O que ocorre é o seguinte, tem pessoas que chegam no consultório que me dá vontade de baixar minha calça e falar, pô, seu pau é muito maior do que o meu e eu vivo bem sexualmente. O que você quer? Você quer pau ou porrete? Você quer ter uma relação ou você quer pegar a pessoa e bater nela com um porrete? Ah, que bobagem. Você conta aquela história dos 2 tipos de pênis? Conta para nós aí. Ah, sim. E tem pessoas, realmente, isso anatomicamente, existe um grupo de homens que tem um pênis pequeno, em repouso, mas que tem um potencial de crescimento maior quando estimulado. E tem indivíduos que têm já a haste peniana, né? Ela, em repouso, ela é maior, né? É grande, né? Faz assim o pênis flácido, bem, né? O pênis flácido. E a pessoa se sente bem, fala, não, eu tenho um pau enorme aqui, mas na hora da resposta ele já cresce pouco. O que eu digo é o seguinte, a maior parte dos pênis, eles vão ter um tamanho normal da relação. O pênis, eu poderia adiantar que o normal é de 9 a 14 centímetros em ereção, né? E aí, se o cara realmente tem um pênis pequeno, mas dentro da normalidade, ele tem que aprender algumas posições que dá mais prazer para ele. Facilitam mais essa pessoa relação. Do par, né? E tem tantas outras coisas. Uma relação não é feita só de pau, né? Às vezes a relação do ato sexual, que vai demorar 3 ou 5 minutos, mas tem aí, poderia ser 1 hora, né? De preliminares, de jogos, de brincadeiras, de massagens, né? E todo tipo de estímulo sexual que o par se permite, né? E a penetração e o orgasmo é o grande finale, mas não é tudo. Porque o ejaculador precoce, ele tem um grande finale muito pequenininho, né? E afasta da relação porque tem medo de entrar nela e acabar muito rápido, né? E é uma coisa que acontece também, que as pessoas reclamam muito, é que com o passar dos anos, né, acabou a ejaculação, né, o pênis ele entra numa flacidez mais rápida, e aí vai entrar num período, né, de latência, de repouso, um pouco maior, né, às vezes minutos, horas ou até dia, para ter uma resposta sexual novamente capacitante para uma nova penetração. E aí entra muita confusão, porque às vezes a mulher força para ver se ele tem uma segunda ereção, né? E às vezes o indivíduo fica muito preocupado e isso piora mais. Ele até se fosse num namoro natural, ele teria essa nova ereção, né? Mas com o estresse ele não vai ter. Tá? Olha, André, as pessoas eles têm que entrar na relação sexual como uma brincadeira.
Tem que ser uma coisa natural. Aquilo ali, brincando, se tira o melhor proveito. Agora, se entrar assim, como se fosse um jogo, uma competição, e tem que ser um super-homem, tem que ser uma super-mulher, tem que ser um super-orgasmo, né? Essa cobrança vai fazer com que o indivíduo não seja feliz nessa relação. Primeira coisa que é importante, Mário, que eu acho que é importantíssimo a gente enfatizar, é que a sexualidade, ela faz parte dos pilares mais importantes na vida de um casal. Só que a gente tira tempo para tudo, a gente tira tempo para fazer uma comida, fica 1h30 preparando, comprando ingredientes, fazendo tudo para poder fazer aquele jantar gostoso ou aquele almoço gostoso. A gente vai fazer exercício, a gente demora 1h30 para poder fazer um exercício com começo, meio e fim. Só que dormir, a gente dorme lá de 6 a 8 horas por noite, que todos são pilares básicos. E quando a gente pensa em sexualidade, as pessoas não estão acostumadas a tirar um tempo para si, um tempo para o casal, um tempo de qualidade, onde as pessoas vão se entregar, namorar. Até nós temos uma pergunta aqui que está relacionada com isso, que fala assim, a mulher travada, com vários bloqueios psicológicos, afetam o prazer do homem? Sim, qualquer tipo de bloqueio pode afetar. Só que existem várias formas de você lidar com esses bloqueios do seu par, da sua parceira. Você pode trabalhar isso, conversar sobre esses bloqueios, de onde eles vieram. Você pode ter mais paciência, você pode fazer uma massagem, você pode, aos poucos, ir abrindo, fazendo essa conexão com o seu par. Porque simplesmente falar que a culpa é dela, porque ela tem esse trauma, porque tem esse bloqueio, todos nós temos dificuldades para alguma coisa. Talvez você não tenha num sentido, mas você tem no outro. E nós podemos aprender um com o outro. O que você acha, Mário? Olha, aí você citou uma coisa muito interessante. As pessoas dedicam tempo para muita coisa, mas não dedicam tempo para o namoro, para a intimidade. Então, chega cansado, vai ver o jornal, vai ver um filme, vai ver uma novela, vai ver o futebol, e aí vai para a cama. Vai ver as redes sociais hoje também, vai ver tudo na rede social. Redes sociais. E aí, a hora que está no limite, mesmo já está apagado, um apagado, ou o outro apagado, aí, não, fica para amanhã. Na cabeça dele, fica para amanhã. E o outro, às vezes, na cabeça do outro que estava ali, né, fantasiando que poderia ter um momento de intimidade, né? Já fala, não gosta de mim, não está mais afim de mim, foda-se, deixa ele para lá, né? E aí começa a criar um problema, né, que vai se repetindo durante a semana, durante o mês, e aí que eu falei. Então, às vezes, a pessoa fica semanas ou meses sem relação, tá? E aí... Porque não tem espaço para isso. Acha que isso é o normal. Acha que isso é o normal, né? Então, tem que criar momentos de intimidade. O homem tem que ser ativo, criando esses momentos de intimidade, e a mulher também. Então, um banho, uma massagem, uma pegadinha na bundinha dela. Mas já está adiantando as dicas, hein, gente? Uma conversinha no pé da orelha. Já que gosta muito de rede social, né? Lá no meio-dia, surpreende a sua parceira com uma mensagenzinha. Assiste uma live sobre plenitude sexual junto. Eu tenho vários casais que estão assistindo as lives juntos, já me deram feedback de que já começaram a fazer coisas diferentes, e isso faz a diferença. Você usa a rede social a seu favor. Você usa a rede social para poder buscar informações que possam fazer o seu relacionamento crescer. E assim, tem alguns outros fatores, Mário, que o pessoal está fazendo pergunta aqui, falando sobre a questão do estresse, se o estresse afeta a vida sexual. Com essa correria que nós estamos hoje, com esse tanto de trabalho, tanto de atividade,
e muitas vezes com estresse financeiro, a gente até estava falando sobre isso, né? Com problemas financeiros, e isso, com certeza, afeta do desempenho, o desejo sexual. O que você acha? Olha, mente sã, corpo são. Corpo são, né, favorece a uma mente sã. Então, é importante cuidar do físico, né, em todos os aspectos, né? É importante cuidar da saúde mental, criando menos problemas para ele. Então, assim, eu acho que uma educação financeira, eu brinco assim, olha, o resultado financeiro não é o quanto você ganha, é o quanto que você tem de economia para a sua segurança, né? É óbvio, se eu ganho muito, eu posso economizar mais. Se eu ganho pouco, às vezes eu posso não economizar naquele mês, mas eu tenho a obrigação de, mesmo com pouco, fazer uma economia, para que eu não tenha esse estresse financeiro. O peso, né? O peso financeiro, o peso da potência, tudo que é pesado atrapalha. Se você põe um peso em cima do seu peso, eu tenho que funcionar, eu não posso negar fogo, é uma coisa que a gente ouve muito, né? Não posso falar não, estou cansado, passei um dia difícil, e o homem muitas vezes não aceita que ele pode dizer não, ou que ele pode dizer, estou cansado, cuida de mim, faz uma massagem, faz alguma coisa, quem sabe no final disso eu consigo, mas agora eu estou cansado. Muitas vezes ele não se permite, né? A maioria das vezes os pares eles não se jogam bem. Olha, vamos fazer sexo. O sexo ele é uma consequência. Ele é uma consequência do namoro, da intimidade, né? E eu costumo dizer que a relação sexual, né, ela só pode existir em um trisal, né? Quando você quer, eu quero e o meu pau quer. Se meu pau não quiser, bloqueia tudo, né? Mas é importante namorar. Porque o namoro já é bom. O namoro é ótimo. E esse namoro, e se o casal, eles têm, eu falo muito, né, para os meus pacientes, que eles evitam. Quando eles têm medo de falhar, eles evitam, afastam. Eu falo, não, divide com a pessoa com quem você convive, né, na intimidade, que vocês vão namorar sem obrigação de transar. E aí você pode até levar essa mensagem aqui, né, e você vai transar quando o pau quiser. A pessoa quiser, você quiser e o pau quiser. Isso tira essa obrigação e as respostas sexuais são muito mais naturais e as pessoas vão ter muito mais relações com simplesmente esse ajuste de tirar a obrigação que tem que penetrar. Tá? Eu costumo dizer que o foco das pessoas está no lugar errado. Enquanto devia estar em botar o fogo para que a ereção aconteça naturalmente, as pessoas estão vigiando a ereção. O homem precisa aprender a acender o seu fogo. Como eu acendo o meu fogo? O meu fogo, ele vem através do que eu vejo, ele vem através do que eu escuto, ele vem através do que eu sinto, quando eu sou acariciado. Nós precisamos nos conhecer, saber de onde vem. Esse autoconhecimento, ele é fundamental para que a gente tenha controle sobre o nosso desejo. Outra coisa que eu venho percebendo muito é a questão da pornografia. Hoje eu estava conversando com um paciente meu exatamente sobre isso, sobre essa questão desse excesso de estímulo de vídeo. Por quê? Porque você acaba projetando toda a sua fantasia, todo o seu desejo para uma coisa externa. Aí você fica lá assistindo isso e vendo, analisando, vigiando o pênis se ele está funcionando ou não. E quando você usa mais as suas fantasias internas, quando você imagina a cena, quando você sente o cheiro, imagina tudo que está acontecendo ali nas suas fantasias, não tem espaço para você ficar vigiando o seu pênis. Então, assim, para que você entre em contato com o seu corpo, é muito importante que você se conheça como você se sente estimulado, quais são os canais que mais te levam
ao desejo sexual. Depois do desejo, vai vir outras fases, que é a fase da excitação, da fase da ereção. Só que o homem quer ter ereção antes de estimular o desejo. E tem mais uma coisa, preliminar não é para o homem fazer na mulher. A mulher também pode fazer muita preliminar no homem, curtir o corpo desse homem. Não é, doutor Mário? Sim, perfeito. Quem é que não gosta de carinho, né? Então, mas André, você disse aí sobre fantasia audiovisual, filmes externos. Eu acho que é importante que o casal não caia na monotonia, tá? Não caia na monotonia. Seria interessante que o homem, ao voltar para casa, ou a mulher, ao voltar para casa, né, ela ficasse imaginando que aquele dia ia rolar uma coisa diferente, num lugar diferente, numa posição diferente, né, um carinho diferente. Isso é que as relações de longa duração, né, vão sendo afetadas. As pessoas deixam, né, tudo do mesmo jeito, tá? Se fosse uma amante, ela estava com calcinha, sutiã, liga, um creminho de massagem, ou alguma coisa nesse sentido. Mas a mulher dele não faz isso. Ele também não faz para ela, entendeu? E aí fica aquela questão assim, tudo muito normal, tudo muito, não é normal, é tudo muito igual. Tudo muito igual, né? Às vezes isso não é estimulante. Então, é muito importante nas relações de longa duração, né? Que as pessoas, que os pares, né, cuide um do outro, né, alimentando, né, dúvidas, como é que vai ser, como é que não vai ser. De repente, cada casal, ele tem um grau de permissividade. Alguns gostam de ler, alguns gostam de ver o filme. Existem filmes eróticos que são excelentes. É muito diferente de pornografia. Então, tem N filmes, tem N canais, né, que poderia ajudar esse casal a despertar um pouco essa questão de sair da rotina. Mário, é muito interessante essa questão, porque, assim, por exemplo, um paciente esses dias para trás, nós estava falando sobre jogos, e ele entendeu que jogo era só joguinho de dado, que ele não gostava de jogos eróticos. Eu até recebi uma pergunta agora, falando, e as historinhas sexuais, que muitos casais têm medo de contar um para o outro, mas que são muito interessantes. Você acha que pode melhorar a libido no homem e da mulher, ou pode trazer mais conflitos? O que eu percebo? Que os jogos sexuais são muito importantes, as brincadeiras. Gente, o que acontece no mundo de fantasia é do casal, por isso que é importante a gente ter essa intimidade. Agora, daí para você levar para a realização dessas fantasias, dessas historinhas, porque muitos pacientes têm as historinhas e alguns querem realizar. Só que quando vocês vão realizar uma fantasia, um sexo a três, alguma coisa diferente, isso tem que estar de acordo um com o outro. Tem que estar contratado, tem que estar combinado. Para os dois tem que ser tranquilo. Porque às vezes tem o valor de um ou de outro que barra a realização de algumas fantasias. Mas nos joguinhos, nas fantasias, brincar, inventar histórias, fazer papéis diferentes, isso aí tudo é muito saudável, não é, doutor Mário? Olha, perfeito. É saudável e é recomendável, porque isso aí vai de encontro ao que eu falei. Seria sair da rotina, sair da caixa, né? Uma questão que eu vejo muito é falta de intimidade, né? E a falta de intimidade é muito frequente em casais jovens que têm um filho. Tem o filho e às vezes se apega tanto ao filho, né? E às vezes eu pergunto, escuta, quantos você tem filhos? Sim. Quantos? Um.
Idade, 5 anos. Tem o quartinho dele? Não, dorme ainda no mesmo quarto. Ou já saiu do quarto, mas não aceita que eu tenha privacidade. Não tranca a porta. Tá? Então, assim, os casais, eles têm que ter um momento de intimidade. Primeiro, tem que ter o tempo. Tem que dedicar o tempo para o namoro, para a intimidade, para estimular uma resposta sexual. Tem que namorar. Tem que namorar. Segundo, tem que ter essa intimidade. Pô, mora numa casa pequena, 50 metros, que é o que a maioria hoje das nossas casas são, né? Pô, leva para a sogra, leva para a Cria o mãe. momento, né, Mário? Faz até um acordo com o seu grupinho de amigos aqui, ó. Tô levando meu filho e minha filha para, né, brincar com o celular e aí que volta para casa e vai criar um momento de intimidade. Depois troca com o outro, não precisa, né, Com certeza. Não precisa ser tão claro, mas as pessoas criam. Eu ensino para os casais que me procuram essas coisinhas aí, e eles falam, doutor, deu certo. Nós já criamos um grupinho, né, que um ajuda o outro. Eu tenho lá meus dias lá já, né? Eu costumo dizer que a gente tem que focar na solução. A maioria das pessoas ficam focadas nas desculpas, nas dificuldades. Então, quando a gente busca uma solução, cada vez que você colocar uma objeção, você se pergunta, o que eu posso fazer para driblar essa objeção? Nós recebemos uma pergunta aqui também, Mário, que fala que as pessoas, que a gente está estimulando a pessoa a fazer carinho bastante no marido, aí ela falou assim, mas e se ele tiver ejaculação precoce? Não vai fazer ele ejacular mais rápido ainda? O que acontece, gente? Se você nunca pegar numa panela quente, você nunca vai conseguir pegar uma panela quente. Mas uma cozinheira que pega na panela quente todos os dias, vai chegar uma hora que ela vai conseguir pegar na panela quente, uma panela que a gente não consegue pôr a mão. Eu costumo dizer que para ejaculação precoce é a mesma coisa. Se cada vez que a pessoa for evitando a excitação para não ejacular, vai ficar ainda mais rápido, porque qualquer tipo de contato, qualquer tipo de estimulação que ele tiver, vai fazer ele ejacular. Então, ele tem que acostumar com esse toque, acostumar com esse carinho, explorar ao máximo o corpo dele, para que ele aprenda a lidar com essa estimulação, com esse prazer, e possa realmente aproveitar essa questão aí da estimulação. Eu falo sempre meus pacientes para jamais evitar o carinho por causa da ejaculação precoce. Nós temos mais uma pergunta, nosso tempo está no final. André, só um complemento aí. O ejaculador precoce, na maioria das vezes, ele aguenta bem as preliminares. O que ele não aguenta é penetração. Penetrou, pá, acabou, gozou. Em um tempo curtinho ou médio. Agora, outra coisa, o seu parceiro tem ejaculação precoce, ele tem que procurar ajuda médica ou psicológica. Entendeu? Resolve, cura isso. Tá? Cura com terapia ou cura com remédio e, às vezes, né, outras situações. Né? Então, está doente. Esse indivíduo está doente, trata e volta para uma situação normal. Mas não evita, porque senão o casal vai ficando afastado. Uma coisa que é interessante, né? Eu vou fazer uma pergunta aqui. Quanto tempo faz que você não beija a sua parceira ou o seu parceiro um beijo caliente, aquele beijo quente? As pessoas que não beijam, fica só dando bicotinha, você entendeu? De chegada e despedida, né? Esses casais, eles não criam intimidade. As pessoas que não beijam transam mal. Isso aí é uma realidade que eu vejo nas pessoas que me procuram. Tá? E é importante também ter muita intimidade, conhecer, conversar com o parceiro que você gosta, como ele gosta, porque ninguém tem bola de cristal, não, gente. A gente recebeu uma última pergunta, gente, o nosso tempo está caminhando para o final.
Vão ficar algumas perguntas, eu vou, à medida que eu for conseguindo, a gente vai respondendo nas lives. Então, assim, o que é importante? Que você saiba, crie uma intimidade com o seu parceiro. Isso é muito importante, você criar esse momento de intimidade, você conhecer melhor como seu parceiro é estimulado. Por exemplo, eu recebi uma última pergunta aqui falando que ela não gosta dessa questão do vídeo, porque ela imagina que o parceiro vai estar se excitando com a mulher do vídeo. Existem várias formas de visual. Estimular o visual, você pode cuidar da sua própria visual, de você usar aquela roupa que seu marido gosta, de você ser o estímulo. Não, ninguém é obrigado a gostar de vídeo pornô. Isso é combinado, um com o outro. Se um dos dois não gosta, talvez seja importante vocês conversarem sobre outras maneiras. Agora, por que você está se incomodando com ele olhar para outra mulher? Será que você está bem com a tua autoestima? Será que você está se sentindo desejável? Então, assim, olha para você, olha para o outro. Autoconhecimento é fundamental para a gente ter uma saúde sexual. Autorresponsabilidade, cada um fazer sua parte. Eu queria pedir para o doutor Mário, para em poucas palavras, assim, nós temos aí uns 2 minutinhos para você fechar, dar uma dica, porque a live cai com 1 hora, então, para você estar fechando aí. Bom, eu resumiria o seguinte: inibição do desejo masculino é hormonal, e sendo hormonal, a gente pode fazer uma tentativa de que o próprio organismo estimulado produza esses hormônios que estão baixos, ou, se necessário, fazer a reposição que se faça. Namoro, importantíssimo, fantasia, e quando eu falo fantasia é sair da mesmice, tá? Intimidade, e dá tempo, estimulo vocês a namorarem, a criar intimidade, porque se forem afastando, vocês vão ficar semanas ou meses, né, sem ter relação, né? E aí começa a ficar a insegurança de um procurar fora aquilo que está faltando dentro, tá? Então, é melhor que vocês se reinventem, tá? Se reinventem, mas dedique um tempo a essa questão sexual, que é muito importante. Você vai ver que o físico, né, ele melhora, né? Melhora quando você tem uma resposta sexual, quando você está bem. Eu queria mandar um alô aí para o doutor Emílio, lá em Rio Verde, doutora Glauria, em São Paulo, a Zélia. Oi, Glau, oi, Emílio. Enfim, eu estou vendo aqui várias pessoas aí, amigos aí, médicos, pacientes e familiares. Então, fiquei feliz com a presença de vocês, né? Muito obrigado pelo apoio aí, tá? Um abraço, amigos. Pessoal, eu quero agradecer aí a presença de todos, dizer que a gente vai estar sempre buscando responder o máximo de perguntas possíveis, mas às vezes não vai dar tempo da gente resolver tudo essa semana. Continua aí toda quarta-feira, às 20h03. Me sigam lá no Plenitude Sexual, porque em breve eu vou estar transmitindo por lá. Então, eu estou fazendo, por enquanto, aqui no Maiolina Andréia, mas depois eu vou migrar lá para o Instagram específico de sexualidade, que é o Plenitude Sexual. Eu vou deixar a live salva aqui 24 horas, e depois eu vou levá-la para o meu YouTube, lá para o meu canal. Gente, é muito importante que vocês se inscrevam no canal, curte, que vocês enviem coraçõezinhos, esse aviãozinho. Por quê? Porque quando vocês fazem isso, vocês fazem a rede social entender que vocês estão gostando, e isso estimula, inclusive, com o tempo, a gente poder passar mais tempo no ar, ao vivo com vocês. Então, quero pedir para vocês, para que vocês depois, quem não assistiu, pode encaminhar essa live para as pessoas, e vai estar lá no YouTube, Andréia Maiolino, e eu espero que vocês, na próxima quarta, eu vou estar trabalhando os pilares da saúde sexual. Então, assim, eu vou estar pegando todas as perguntas dessas 2 lives, das lives anteriores, vou juntar e vou trabalhar aí
os pilares da saúde sexual. Então, eu espero vocês semana que vem, às 20h03. Quero agradecer muito a presença de cada um de vocês, amigos aí do Brasil, até de fora do país, que a gente está tendo audiência até fora, no Canadá, em Portugal. Então, um beijo para todo mundo, pessoal da Bélgica, que entraram em contato comigo hoje. Então, assim, é muito legal isso, poder chegar em mais lugares. E isso é o meu projeto, gente. Eu sempre pensei a vida fora da caixa. Então, assim, a minha mente sempre está buscando soluções. E eu acredito verdadeiramente que existe uma sexualidade plena dentro de cada um de nós. Só que, para isso, a gente tem que se responsabilizar da gente encontrar esse caminho. Que caminho eu tenho dentro da minha sexualidade? Como eu posso estimular essa energia sexual dentro do meu corpo? Até a questão hormonal, ela é influenciada pelos seus pensamentos. Então, se você passa mais tempo buscando informações sexuais, lendo sobre contos eróticos, assistindo um filme com cenas eróticas, isso acende uma chavinha aqui dentro e também estimula a produção hormonal. Então, assim, é muito importante a gente pensar em sexo, porque quando a gente vai evitando a sexualidade, a gente passa a evitar também os pensamentos sexuais, os pensamentos de desejo, e vocês acabam se afastando de um pilar muito importante na vida das pessoas. Então, o meu objetivo nesse projeto é levar até vocês essa plenitude sexual, que vocês encontrem esse caminho dentro de vocês. Só que, para isso, precisa de uma atitude de vocês. Precisa de uma mudança de rotina, para colocar a vida sexual num plano de prioridade. Enquanto ela estiver ali, ó, do ladinho, se der tempo eu faço, a vida vai ficar do jeito que está hoje. Nós precisamos dedicar realmente um tempo para a nossa vida sexual. Doutor Mário, muito obrigada. Foi um prazer. A gente vai voltar aqui mais vezes para falar de disfunção de ereção, de ejaculação precoce e todos os temas que vocês sugerirem. Outra coisa, gente, interajam nos questionários que eu estou colocando nos stories, respondam as perguntas. Eu estou guardando todas as respostas, todas as pesquisas que eu estou lançando lá, para poder trazer temas interessantes para vocês. Então, dê suas sugestões de temas, que isso vai fazer a diferença em qual tema nós vamos abordar aqui toda quarta-feira à noite. Eu espero vocês. Tá? Ok, pessoal. Pode um grande ter... abraço. Nós temos aí 1 minuto e pouquinho. Transem, que é bom. Pode falar, Mário, nós temos mais uns minutinhos, um minutinho aí. Andréia, olha, quando um casal termina uma relação sexual satisfatória, plena, quando se diz plena, é aquilo que agrada os dois. Isso é pleno. Não precisa ser extraordinário. Sendo extraordinário, melhor ainda, mas nem todas serão extraordinárias. Né? Até, veja bem, a rapidinha também é importante. Com certeza. Está cansado? Dá uma rapidinha, mas não fica só na rapidinha, entendeu? Quando existe esse prazer para um e para o outro do par, né? Dá uma vontade de olhar para ela assim e falar, como sou grato, olha o tanto que você me fez sentir bem. E o outro está sentindo a mesma coisa, está agradecido, entendeu? Aquilo ali, né, gera uma força, né, que vai estimulando o casal a ter mais intimidade. Isso. Uma coisa que eu